5 anos atrás, portais para outras dimensões, conhecidos como dungeons, começaram a surgir por todo o planeta, trazendo o caos e ameaçando a paz da humanidade. Um cenário apocalíptico. Mas, em meio à desordem, surgiram aqueles que ousaram desafiar as dungeons, os caçadores. Com habilidades sobre-humanas adquiridas em seus despertares, esses indivíduos se tornaram os heróis da nova era, enfrentando os terrores das dungeons e protegendo a humanidade. Foi assim que, pela primeira vez, um chefe de dungeon foi derrotado. Silages, o Rei Fantasma. Contudo, essa não era a realidade da nossa protinha. Nossa prota, Nicole, uma jovem de 20 anos, caminhava pelas ruas após um happy hour com a galera do trabalho. Ela caminhava para cada, ainda com a mente turva pelo álcool. Sua vida não era nada legal. Tudo que havia conquistado até então era o suficiente para pagar o aluguel de um quartinho no porão. Funcionária de uma agência de relações para caçadores civis, sua rotina era exaustiva e repetitiva. Ao chegar em casa, ela soltou a sacola que carregava e, sem pensar 2 vezes, se jogou na cama. 7 horas de sono a aguardavam antes de mais um dia de trabalho. Seus olhos se fecharam rapidamente e ela caiu em um sono profundo. De repente, a cena muda. Agora, estamos no interior de uma dungeon, um ambiente opressor e sombrio. Nicole se vê escondida atrás de uma rocha, apavorada e sem entender como foi parar ali. Um monstro gigante, com a aparência de uma formiga, passa perto dela, mas felizmente não a percebe. Nicole tenta se lembrar do que aconteceu. Ela tinha certeza de que adormeceu em sua cama. Então por que estava ali? A ideia de ser sequestrada por alguém é descartada rapidamente, pois ela não tem inimigos, e um civil como ela jamais poderia entrar em uma dungeon, devido ao custo e ao perigo. Ela então considera a possibilidade de ter sido arrastada por uma fenda irregular, um fenômeno raro, apenas visto 2 vezes no mundo, onde o máximo de destruição havia sido a quebra de alguns canos de esgoto. Se esse fosse o caso, ela seria a primeira pessoa a ser arrastada por uma dessas fendas. Nicole, sem habilidades e sozinha em uma dungeon. Já imagina o pior. Sua morte parece certa. Tô ferrada, mamãe, pensa com medo crescente. Ela lembra que os caçadores despertam suas habilidades lutando instintivamente, mas ela não faz ideia de como lutar contra aquele monstro. Tremendo de medo, nossa protinha permanece escondida, desejando apenas voltar para casa. Enquanto espera, Nicole nota que está cercada por um tipo de flor que já ouviu falar. Um ingrediente valioso usado na fabricação de poções. Elas eram caras e difíceis de encontrar, mas ali, ao seu redor, havia uma abundância delas. Sem ter noção do tempo que passou ali, sua fome e sede começam a incomodar. Ela se inclina e colhe algumas das flores. De repente, uma mensagem surge diante dela. Uma entidade não desperta conseguiu adquirir um item sozinha. Condições extraordinárias foram cumpridas. O único não desperto em uma dungeon, um organismo estranho entrando sozinho. A primeira entrada em uma dungeon incompleta e a obtenção de um item especial. A condição para o despertar especial foi alcançada. A prota mal teve tempo de processar o que estava acontecendo antes que uma luz dourada a envolvesse. Em meio ao brilho intenso, ela sentiu algo despertar dentro de si. Habilidade secreta. Não havia nada, mas agora há. E assim, o despertar de Nicole se completou. Obrigada, Senhor Deus. Talvez o Senhor não tenha me abençoado com muita coisa, mas pelo menos não me abandonou, pensava Nicole, agora com a possibilidade de sobreviver após seu despertar como caçadora. Curiosa sobre suas novas habilidades, ela decidiu verificar seus status de despertada, mas logo se sentiu decepcionada. Sem aptidões extras? Que merda é essa? Cadê minhas habilidades? A única coisa que tinha era a passiva secreta. Não estava lá, mas agora está, cuja descrição era: sempre é possível ter a melhor colheita. É isso? Eu desperto e a única habilidade que tenho é para colher mato? Pensou, desanimada, enquanto se encolhia novamente. Apesar da frustração, ela decidiu ativar a habilidade de colheita e começou a juntar as flores ao seu redor. Para sua surpresa, ao abrir o inventário, notou algo peculiar.
um núcleo de Evitanes de rank S, um item que facilmente valeria pelo menos uns 50 milhões de wons. Era algo que poderia comprar uma casa inteira, mas de nada adiantaria se ela não conseguisse sair da dungeon. Sem acesso ao mercado para caçadores, ela não podia comprar uma pedra de fuga. Então, por enquanto, decidiu continuar colhendo todas as flores que pudesse. Com o tempo, seu inventário se encheu de itens de rank S, além de muitos outros de rank A. Foi então que Nicole começou a perceber o verdadeiro poder de sua habilidade. Sempre que coletava algo, tinha 100% de chance de extrair o item de mais alto nível daquele material. Faminta. Ela pensou se deveria comer os itens que coletou. Afinal, se não fizesse nada, certamente morreria ali. Apesar de valerem muito dinheiro, sem escolha, ela decidiu engolir um dos núcleos. Logo, sentiu um aumento temporário em sua agilidade, subindo 1 ponto por 5 minutos. Experimentando comer outro núcleo, sua agilidade aumentou mais 1 ponto, somando 2, mas o tempo permaneceu em 5 minutos. Os status se acumulavam, mas o tempo não. A prota percebeu que talvez tivesse uma chance de sair dali com vida. Sabia que havia 3 maneiras de deixar uma dungeon: derrotando o chefe e usando o portal que aparece, utilizando uma pedra de fuga, ou quebrando uma pedra de mana, que se obtém ao matar monstros. Até hoje, apenas um chefe de dungeon havia sido derrotado: Silages, o Rei Fantasma. Essa opção estava fora de questão. Como não podia acessar o mercado para comprar uma pedra de fuga, restava apenas a terceira opção: derrotar um monstro para obter a pedra de mana. Sabendo que sua habilidade garantiria o melhor item, ela tinha 100% de probabilidade de conseguir a pedra de mana. A prota se sentiu confiante em seu plano. Ela lembrou da história de Serginho, o caçador que descobriu como quebrar pedras de mana ao acidentalmente cair sobre uma, salvando sua vida. Ele foi o primeiro homem a voltar com vida de uma dungeon sem uma pedra de fuga, contrariando o destino, e hoje é o caçador número 1, conhecido como Serginho da Foice. Seria legal se eu tivesse a força do Serginho, pensou a protinha. De repente, ela percebeu um monstro se aproximando. O inseto-formiga gigante que tinha visto antes. O medo tomou conta, e ela tentou continuar escondida, mas, faminta, seu estômago roncou alto, atraindo a atenção do monstro. Descoberta, Nicole não tinha mais escolha a não ser lutar. Desesperada, ela abriu o inventário e começou a devorar todos os núcleos que havia coletado, aumentando rapidamente seus status de força e agilidade. O monstro-formiga preparou um ataque com suas antenas, e Nicole rolou para o lado, esquivando-se. Terminando de ingerir os núcleos, ela sentiu sua força crescendo. Com o inseto-formiga cheio de ódio, avançando em sua direção, a prota se levantou para lutar, implorando em pensamento para que o monstro baixasse a guarda e lhe desse uma brecha para atacar. A formiga-monstro iniciou o ataque. Nicole se esquivou com mais facilidade do que imaginava, sentindo seu corpo leve graças ao aumento de agilidade proporcionado pelos núcleos. Ela continuou desviando dos ataques ferozes até que as garras da formiga ficaram presas no chão. Aproveitando a oportunidade, a prota correu em direção à formiga, preparando um chute com toda a força que tinha. O golpe acertou a cabeça do monstro, mas não teve o efeito desejado. Ao contrário, a formiga mutante ficou ainda mais puta. Desesperada, a prota pegou uma pedra e a arremessou com toda a sua força, mas foi inútil. A garra do monstro partiu a pedra ao meio como se fosse feita de papel. A formiga atacou novamente, forçando Nicole a continuar correndo e se esquivando. Ela sabia que o tempo estava contra ela, pois os buffs dos núcleos estavam prestes a expirar. Ela observou que as articulações do monstro só se moviam para frente e para trás. Se atacasse pelo lado contrário, poderia destruir as articulações das garras. Nicole pegou outro pedaço de pedra e, rezando para que funcionasse, atacou o monstro. O ataque foi eficaz, destruindo uma das garras. A prota prosseguiu com o plano, mirando nas articulações do monstro, até que a formiga mutante finalmente caiu no chão. Ela pulou em cima da criatura, arrancando uma das garras com as próprias mãos. "Morra, sua maldita!" gritava, enfurecida, enquanto usava a própria garra da formiga para perfurar sua cabeça, finalmente destruindo o monstro. Nossa protinha tinha vencido, mas não havia tempo para comemorar.
Outros monstros estavam se aproximando. Ela ativou sua habilidade de colheita, saqueando o corpo da formiga mutante, enquanto se via cercada por mais formigas mutantes. Com a pedra de mana em suas mãos, ela a quebrou em seus punhos. "Adeus, insetos otários!" disse, enquanto uma luz brilhou, iniciando o teletransporte para fora da dungeon. No pequeno intervalo de tempo antes do teletransporte ser concluído, uma das formigas atacou, mas Nicole conseguiu escapar por pouco. De volta ao seu quarto, ela sentiu uma dor intensa. O ataque havia causado dano, e se tivesse demorado apenas um segundo a mais, poderia ter sido fatal. Com dificuldade, ela pegou o celular, pensando em ligar para o resgate, mas a tela não desbloqueava devido aos seus dedos sujos de sangue. Ricos beberiam uma poção de cura nessa situação, ela pensou. Então, lembrou-se de que agora era uma despertada. Fora da dungeon, podia acessar o mercado para caçadores. Ao abrir o sistema, foi solicitada a inserir um nome de usuário. Sabia que todos os caçadores usavam apelidos para manter o anonimato. Uma vez escolhido o nome, não poderia mais mudá-lo. Sua habilidade permitia saquear qualquer coisa, então escolheu o nome Saqueadora. Com as mãos tremendo, ela navegou pelo mercado. Poções de rank baixo não seriam eficazes. O melhor que podia conseguir era uma poção de rank B, que custava 1 bilhão de wons. Sem outra opção, colocou à venda todos os itens que havia conseguido na dungeon para juntar o dinheiro necessário. Agora restava esperar que os itens fossem vendidos. Era uma batalha contra o tempo. Conseguiria o dinheiro antes de morrer por perda de sangue? Sentindo o frio se espalhar pelo corpo e a visão começar a escurecer, Nicole pensou em sua mãe e seu irmãozinho. Sentia saudades. Enquanto os itens eram vendidos, o dinheiro começou a entrar em sua conta. O valor de 1 bilhão foi finalmente alcançado. Com suas últimas forças, Nicole comprou a poção de rank B e a bebeu inteira. Sentiu o ferimento começar a se curar e uma onda de calor percorreu seu corpo. Na manhã seguinte, Nicole acordou resmungando. "Aff, odeio trabalhar." Ela foi ao banheiro, ainda pensando que precisava de férias. Ao se olhar no espelho, viu o sangue em suas roupas e no rosto, e notou que toda sua cama estava suja. Não foi apenas um sonho. Ela realmente havia despertado como caçadora. Ela correu acessar o mercado novamente. Havia mais itens que ela deixou à venda. Quando viu sua conta, sentiu um suor frio escorrer pelo rosto. Seus olhos se arregalaram. Havia uma quantia de 2,5 bilhões de wons. "Eu fiquei bilionária aos 20. Venci na vida, porra!" gritou, mal acreditando na sua sorte. Nicole sentia-se no topo do mundo. Com bilhões na conta, podia sacar o dinheiro em papel, ouro, ou até mesmo em dólares, mas decidiu manter em wons. "É hora de ostentar, porra! Tô rica!" exclamou mais feliz do que nunca. "Hoje vou me demitir." Caminhando pela rua, a prota estava radiante. Aquela quantia era inimaginável para quem vivia com um salário mínimo como ela. Pensava em dizer que ganhou na loteria e até em dar uma parte do dinheiro para sua mãe. Agora, com seus bilhões, acreditava que finalmente poderia ter a vida de paz, felicidade e tranquilidade que sempre quis. Chegando ao trabalho, Nicole deu um bom dia animado. Kim, o líder da equipe, mencionou que soube que ela havia faltado porque estava doente, mas sua aparência não condizia com alguém que havia passado mal. Ele insinuou que talvez ela tivesse aproveitado para se divertir por aí. Ao lado dele, Lee, o outro líder da equipe, zombava dela, sugerindo que ela não tinha modos básicos, mas que deixaria passar dessa vez, dizendo para trabalhar duro. A prota sorriu, prometendo que faria isso, mas por dentro só conseguia pensar em passar com um carro por cima dele. Na verdade, ela havia faltado porque ficou presa em uma dungeon o dia inteiro, mas não podia explicar isso. No seu posto de trabalho, a assistente de gerente Sônia, com seus cabelos curtos e pretos, perguntou se ela estava bem. A prota respondeu que sim, e Sônia informou que já havia marcado o dia que ela faltou como folga por doença, pedindo para ela não se esforçar demais. Nicole perguntou sobre a gerente geral, e Sônia explicou que a gerente havia coberto a ausência de Nicole até de madrugada, e por isso chegaria mais tarde. Mesmo bilionária, a prota decidiu esperar a gerente chegar para pedir demissão formalmente. Sua mesa estava cheia de formulários de solicitação de compra de itens do mercado de caçadores.
e Sônia pediu para ela levar os formulários diretamente aos administradores antes que ficassem muito ocupados. A Prota pensou que se revelasse que havia despertado, poderia conseguir uma promoção e se tornar uma administradora do mercado de caçadores. Seria um trabalho fácil, mas ao mesmo tempo, revelar seus poderes traria complicações desnecessárias. Melhor viver em paz com seus bilhões. Enquanto caminhava para a sala do administrador, sorria, pensando que o segredo para uma vida longa era esconder seus poderes e não contar a ninguém. Chegando à sala, encontrou o administrador relaxando com os pés sobre a mesa. Ela entregou os formulários, e o administrador reclamou da quantidade. A Prota pensa do que ele tá reclamando. O cara não faz porra nenhuma. Enquanto esperava, notou um guia de monstros de dungeon em cima da mesa. O administrador percebeu seu interesse e perguntou se ela estava curiosa. Nicole perguntou sobre algum monstro inseto gigante com patas dianteiras parecidas com as de um louva-a-Deus e corpo de formiga. O homem respondeu que era apenas um monstro normal de rank F, a ralé da ralé, e disse que uma civil como ela nunca teria chance de ver um desses. A Prota sentiu um golpe no orgulho ao perceber que quase havia morrido para um monstro de rank F. Pegou os itens e voltou para sua mesa, cabisbaixa. Ao retornar, encontrou Sônia já com o almoço comprado, um mingau de carne. Nicole pediu para pagar, mas Sônia insistiu que não era necessário e sugeriu que ela comesse e depois terminasse o trabalho. Enquanto fazia uma pausa para o almoço, a vice-gerente-geral Patrícia se aproximou. Ela não queria interromper a refeição da Prota, mas perguntou como ela estava. A Prota respondeu que estava bem e se desculpou por ter faltado sem avisar. Patrícia, gentil como sempre, disse que estava tudo bem e pediu apenas que avisasse se algo parecido acontecesse de novo, ajustando sua agenda se necessário. Nicole pensava em como Patrícia era muito mais líder do que aqueles babacas, Kim e Lee. Mas enquanto se preparava para pedir demissão, percebeu que Patrícia notou sua inquietação. Patrícia perguntou se havia algo que Nicole queria dizer. Era o momento. Nicole sabia que não podia enrolar mais. A Prota estava prestes a finalmente pedir demissão quando o chão começou a tremer. Patrícia! A instruiu a se esconder debaixo da mesa enquanto ia verificar o que estava acontecendo. Mas a Prota não conseguiu ficar parada. Ignorando o aviso, saiu da sala logo em seguida e se deparou com uma dungeon se abrindo bem dentro do prédio. A Prota rapidamente acessou o mercado de caçadores em busca de uma pedra de fuga, mas o preço era exorbitante. 5 bilhões de wons, muito mais do que ela tinha. O portal a arrastou para dentro da dungeon mais uma vez. Desesperada, ela começou a chorar, incapaz de acreditar que havia retornado para aquele pesadelo. Gritos de socorro ecoavam ao seu redor. E, impotente, testemunhou um homem sendo morto pela mesma criatura que quase a matou da última vez. Sabendo que os administradores do mercado, sendo caçadores, poderiam ter sido sugados também, a Prota viu uma pequena esperança de sobrevivência. Mas a situação piorava rapidamente. Outro homem foi morto diante de seus olhos. Alguém segurou seu braço, puxando-a para fugir. Ao parar, percebeu que era Patrícia. A vice-gerente estava aliviada em vê-la bem, e juntas iluminaram o caminho com a lanterna do celular, encontrando Sônia e os líderes de equipe, Kim e Lee. Uma discussão estava em andamento. Sônia e os líderes debatiam sobre dividir o espaço do esconderijo que haviam encontrado. O velho barrigudo insistia que não deveriam dividir, já que haviam achado o local primeiro. Nicole, furiosa, gritou para que parassem de brigar por algo tão ridículo. Lee, arrogante, respondeu que ela deveria tomar cuidado com o que dizia. Afinal, ele era o líder da equipe. Quem liga para a hierarquia em uma situação dessas? Seus idiotas! Gritou Sônia, também tomada pela raiva. Antes que pudessem responder, o som aterrador dos monstros ecoou pelas paredes, fazendo todos correrem para a caverna. No desespero, Lee empurrou Sônia, que caiu, mas Patrícia rapidamente a ajudou. Apesar da queda, Sônia insistiu que estava bem e que precisavam se esconder. Patrícia pediu a Nicole que se escondesse na caverna com os líderes de equipe, já que havia espaço para mais uma pessoa. Mas a Prota se recusou. Sônia, preocupada, insistiu, mas os líderes a empurraram para fora do esconderijo. Sem opções, a Prota avistou uma grande pedra e chamou Patrícia e Sônia, sugerindo que se escondessem ali.
A pedra estava no ponto cego da criatura, dando-lhes uma chance. Elas se esconderam e observaram com o coração na boca, enquanto o monstro gigante passava lentamente procurando por presas. Para o horror de Nicole, a criatura percebeu os líderes escondidos na caverna e os atacou brutalmente. Kim e Lee foram devorados sem nenhuma chance de defesa. A Prota e as outras duas perceberam que se tivessem se escondido lá, teriam morrido também. Parecem que tivemos sorte, disse Patrícia, ainda tentando processar o que acabava de acontecer. A Prota, por outro lado, sabia que não poderia contar com a sorte para sobreviver. Precisava encontrar os administradores do mercado ou, no mínimo, coletar pedras de mana como havia feito antes. No entanto, agora eram 3 pessoas, o que significava que precisaria derrotar ao menos 3 criaturas. A Prota se levantou, pronta para buscar as flores de Evitanes e iniciar a coleta de itens. Patrícia, no entanto, segurou seu braço, pedindo para que não andasse sozinha. Não podemos ficar aqui para sempre, Nicole insistiu, sabendo que era perigoso ficar parada. Patrícia sugeriu esperar pelo resgate, mas Sônia lembrou que, da última vez que isso aconteceu, demorou 1 semana para o resgate chegar, e todos os civis arrastados morreram. Não é possível sobreviver aqui por 1 semana, Nicole murmurou, sentindo o peso da situação. Não havia como evitar, ela precisava revelar que agora era uma despertada. Tomando uma respiração profunda, ela se preparou para falar. Tenho algo a dizer para vocês duas. Sônia interrompeu Nicole antes que ela pudesse falar. Escute, disse Sônia. Eu ouvi algo vindo do outro lado. Parece o som de coisas quebrando. A Prota ficou atenta, percebendo que o som era inconfundível. Parecia uma batalha. Isso deve ser um administrador do mercado lutando, sentindo uma onda de esperança. Precisamos ir naquela direção. As 3 se moveram em direção ao som. Conforme avançavam, encontravam sinais claros de batalha, paredes destruídas, o chão rachado. No entanto, algo estranho chamou a atenção da Prota. Não havia nenhum cadáver de monstro. Isso a frustrava, pois se houvesse algum, ela poderia saquear as pedras de mana necessárias para escapar dali. Após caminhar mais um pouco, encontraram mais alguns sobreviventes. Eram 2 trabalhadores da agência, José e Pedro, que estavam acompanhados do administrador de mercado, Jonathan. Ele estava ferido, o sangue escorrendo de um corte profundo. Ao ver Nicole e as outras, Jonathan soltou um resmungo irritado. Vocês estão aqui para passear? Ele perguntou. Todos olharam para Jonathan. Ele era conhecido por ser rude e direto, mas era evidente que havia se ferido protegendo José e Pedro. Ele resmungava frustrado. Eu não posso mais lutar nessas condições, e não tenho nenhuma pedra de fuga comigo, então todos vamos morrer aqui. A Prota observava enquanto Sônia, com uma voz preocupada, perguntava se Jonathan não tinha nenhum item de recuperação. Jonathan, seco e rude como sempre, respondeu. O medo te deixou idiota? Se eu tivesse, já teria usado. Pedro se aproximou e disse, eu não vou te abandonar. Mas Jonathan insistiu para que o deixassem, alertando que os monstros logo sentiriam o cheiro de seu sangue e atacariam. A Prota insistiu. Não vamos deixar ninguém para trás. Jonathan bufou, sua frustração evidente. Foda-se então. Se insistirem em me levar e todos morrerem, não vai ser culpa minha. De repente, Jonathan ficou tenso, sentindo uma pressão crescente no ar. É por isso que os fracos morrem primeiro, ele murmurou, olhando ao redor. Vocês não conseguem ouvir? Aquela coisa está vindo. Diante deles, surgiu um inseto gigante, dourado. Era um monstro de rank C. O monstrão avançou para atacar, mas Jonathan rapidamente criou um enorme escudo de energia, protegendo a todos do impacto do primeiro ataque. Vou lutar mais uma vez, disse Jonathan. Aproveitem essa chance para fugir. Talvez 1 ou 2 de vocês consigam sobreviver. Ele se preparou para enfrentar o monstro, sabendo que seria sua última batalha. Mas antes que pudesse atacar, o monstro foi subitamente morto por um único golpe. A Prota mal conseguiu processar o que aconteceu antes de reconhecer a figura que se mostrou diante deles. Era o lendário número 1, Serginho da Foice. Todos respiraram aliviados com sua chegada.
Serginho arremessou uma pedra de fuga para o grupo. Patrícia a pegou no ar. Usem isso, disse Serginho, sua voz cortante. Resolva o resto dos problemas sozinhos. E com a mesma rapidez com que apareceu, ele desapareceu. O alívio se transformou em tensão novamente quando perceberam que a pedra de fuga só transportava 5 pessoas, e eles eram 6. Pedro, com desespero, insistia que precisavam ser rápidos, pois Jonathan estava perdendo muito sangue e não tinha muito tempo. Patrícia tomou uma decisão difícil e ativou a pedra de fuga, criando um portal para escapar da dungeon. Eu vou ficar para trás, ela disse. Sônia, visivelmente perturbada, contestou a decisão. Não, você não pode ficar! Pedro, relutante, pediu desculpas a Patrícia, enquanto ela os encorajava a se apressarem. Sônia ainda hesitava, lutando com a ideia de partir sem Patrícia. A Prota sabia que o ambiente hostil da dungeon significava morte certa para quem ficasse para trás. Ela lembrou-se de como Patrícia e Sônia a ajudaram salvando sua vida. Com um olhar resoluto, ela tomou sua decisão. Sônia, Patrícia, Nicole chamou, quando as duas olharam para ela. Desculpem, disse antes de correr em direção a elas. Ela empurrou as duas para dentro do portal, ficando para trás na dungeon. Enquanto o portal se fechava, Nicole sorriu para si mesma, convencida de que fez a escolha certa. Ela repetia para si mesma que tinha um plano, que era capaz de lidar com a situação. Eu consigo fazer isso, murmurou, avançando em direção ao caminho que Serginho da Foice havia seguido. A Prota sabia que Serginho havia eliminado todos os monstros no caminho. Se pudesse encontrá-lo, talvez pudesse pedir para saquear um dos corpos e conseguir uma pedra de mana. Mas a ideia de revelar sua habilidade a Serginho a preocupava. E se ele decidisse explorá-la, transformando-a em uma escrava de coleta de itens? Enquanto seguia os rastros da batalha, Nicole encontrou uma flor de Evitanes e rapidamente a colheu, aproveitando para obter alguns núcleos. Mais à frente, ela avistou um campo inteiro repleto dessas flores e apressou-se em direção a ele. Quando chegou ao campo, encontrou Serginho da Foice parado. Nicole sentiu um desconforto. O lugar parecia suspeito, mas ela gritou por ele, tentando chamar sua atenção. No entanto, Serginho permaneceu imóvel, como se estivesse ignorando-a de propósito. Sem resposta, Nicole decidiu focar em colher as Evitanes. Mas, de repente, uma enorme pressão de energia a atingiu. A sensação era avassaladora, tão intensa que mal podia respirar. Ela percebeu, horrorizada, que havia entrado na sala do chefe da dungeon, o rei inseto Kergis. O status de efeito de pressão a paralisou completamente. A Prota não conseguia mover um único dedo. O pânico tomou conta dela. Estou condenada, murmurou. Serginho, por outro lado, parecia imune ao efeito. Ele girou sua foice, preparando-se para enfrentar o chefe. O chão começou a se quebrar, e de suas profundezas emergiu o imponente rei inseto Kergis. Nicole ficou pasma com a presença do monstro. Ele é louco, pensou. Ninguém nunca derrotou um chefe sozinho. Na história das dungeons, apenas um chefe foi derrotado, e Serginho havia participado dessa equipe. Uma equipe composta por muitos caçadores. Essa batalha o tornou o número 1, o lendário. E agora ele estava ali, enfrentando sozinho o rei inseto Kergis. A Prota queria fugir, mas o efeito de pressão a impedia de se mover. Ela estava completamente à mercê da situação, enquanto Serginho se preparava para a batalha mais mortal de sua vida. Serginho da Foice, o lendário número 1, lançou um ataque direto à cabeça do rei inseto Kergis. O golpe foi preciso, mas não causou dano significativo. Em resposta, uma luz sinistra começou a se formar entre os chifres do monstro, culminando em uma poderosa onda de energia disparada na direção de Serginho. Ele conseguiu desviar, mas o que mais impressionava a Prota era a sede de sangue visível no rosto de Serginho. Ele não estava intimidado. Sua foice, envolta em uma energia negra, cortou o ar com um giro, lançando uma onda de energia. Contudo, o rei inseto tancou o golpe sem grandes dificuldades. Nicole, ainda paralisada, observava impotente. Ela percebeu que os ataques de Serginho, apesar de poderosos, não estavam causando danos suficientes. O rei inseto
carregando outra bola de energia, parecia estar preparando algo muito mais letal desta vez. O rei inseto lançou uma chuva de disparos de energia. A prota esperava pelo pior. Felizmente, Serginho conseguiu esquivar de todos os ataques. Ele ainda não mostrava preocupação, permanecendo confiante. Ele segurou sua foice e a energia negra que emanava dela parecia ainda mais intensa. Serginho partiu para um novo ataque, mas o rei inseto também se moveu, colidindo com o caçador. Contudo, Serginho conseguiu arremessar o monstro com um golpe poderoso de sua foice, saindo ileso do confronto. A foice que ele carregava não era uma arma comum. Era uma das lendárias armas de Silages, o Rei Demônio, o único chefe derrotado na história das dungeons. A prota se sentiu frustrada. Seu despertar não havia lhe concedido habilidades úteis para combate. Se ao menos tivesse uma habilidade de ataque, talvez pudesse ajudar em vez de ser um peso. Mas agora, tudo que podia fazer era assistir e tentar sobreviver. A batalha entre Serginho e o Rei Inseto recomeçou, e Nicole, desesperada, queria fugir. Mas o efeito de paralisia ainda a prendia no lugar. Foi então que ela sentiu uma presença ameaçadora. Mesmo sem olhar, sabia que o Rei Inseto havia notado sua existência, e agora a observava fixamente. Puta merda, tô fodida, pensou Nicole. O Rei Inseto começou a carregar energia novamente, apontando diretamente para a prota. Mas Serginho apareceu diante dela, dizendo que bloquearia o ataque e pedindo que ela fugisse. Uma energia negra proveniente de sua habilidade envolveu Nicole, dissipando o efeito de paralisia e pressão. Se apresse, disse Serginho. Sem hesitar, Naprota começou a correr. Ela havia ouvido muitas histórias ruins sobre Serginho na mídia, mas nunca imaginou que ele arriscaria sua vida para que ela pudesse escapar. Serginho afirmou que o Rei Inseto não estava levando a batalha a sério, e um sorriso se formou em seu rosto quando declarou que faria aquele inseto maldito começar a levar a luta a sério. A foice de Serginho começou a aumentar de tamanho. Mas então, o Rei Inseto atacou com uma velocidade inesperada. Nicole parou horrorizada ao testemunhar a cena. Serginho da foice foi varado ao meio pelas garras do Rei Inseto, seu corpo ficando pendurado, embora ele ainda parecesse estar vivo. A energia negra ainda emanava de Serginho, mesmo após ele ter sido empalado pelas garras do Rei Inseto. Ele cuspiu sangue, mas incrivelmente ainda estava consciente. Com um sorriso quase insano, Serginho levantou a cabeça e murmurou que aquilo realmente havia doído. Enquanto a foice de Serginho continuava a crescer, ele parecia estar se preparando para seu golpe final. A prota começou a correr, tentando tomar uma distância segura. Ela sabia que devia a Serginho, que quase morreu para protegê-la. A colisão dos ataques dos dois gerou uma onda de energia tão intensa que a prota foi lançada para longe. Quando finalmente parou de rolar pelo chão, a prota percebeu que estava viva. Olhando para trás, viu o corpo destroçado do Rei Inseto. Ele estava completamente destruído. Mas, ao mesmo tempo, Serginho estava caído no chão. A prota correu até ele, chamando por seu nome. Serginho, gravemente ferido, ainda respirava. Ele, que minutos antes parecia invencível, agora estava à beira da morte. Nicole implorou para que ele aguentasse mais um pouco, mas Serginho, com sua voz fraca, murmurou que não achava que ia morrer. Mesmo após aquela luta terrível, ele ainda acreditava que iria sobreviver. Ele tentou se manter positivo, dizendo que logo poderiam sair dali. Mas suas palavras foram cortadas quando ele fechou os olhos e Nicole, segurando seu corpo, percebeu que ele não responderia mais. Um portal para a saída da dungeon surgiu à sua frente, mas a prota só conseguia chorar, segurando o corpo de Serginho, morto em seus braços. Uma luz dourada emanava do corpo destruído do Rei Inseto. Nunca antes a prota havia pensado que poderia saquear o corpo de um chefe de dungeon. Mas agora, diante dela, estava essa oportunidade. Lembrando-se do sacrifício de Serginho, ela decidiu que não podia desperdiçar essa chance. Ativando sua habilidade de colheita, ela se preparou para saquear o chefe. O corpo de Serginho também começou a brilhar com uma luz dourada. Ela precisava levar o corpo de Serginho para fora da dungeon, dar-lhe um funeral digno. Então, ela decidiu colocar o corpo de Serginho dentro de seu inventário, garantindo que ele fosse retirado de lá com segurança. A prota se dirigiu ao portal. Era chegada a hora de voltar para casa. Ao sair da dungeon,
O caos do lado de fora a envolveu. Equipes de resgate corriam de um lado para o outro, atendendo aos sobreviventes. Patrícia correu até Nicole assim que a viu preocupada. Gritou por um médico, mas Nicole, com os olhos cheios de lágrimas, assegurou que estava bem. Então, olhando diretamente para Patrícia, com um sorriso em meio às lágrimas, ela disse: "Eu me demito." Patrícia, surpresa, a encarou por um momento, antes de sorrir de volta e dizer que tudo bem. A prota foi então levada ao hospital para uma checagem. Ela decidiu que o corpo de Serginho deveria ser deixado no necrotério do hospital. No entanto, quando abriu seu inventário, o corpo de Serginho não estava lá. Confusa, ela revirou todo o espaço, mas tudo o que encontrou foi uma pedra. A prota percebeu que não era uma pedra comum. Era a pedra espiritual de Serginho da Foice, infundida com o espírito do lendário caçador. Sua habilidade de saquear, sem que ela soubesse, havia roubado o espírito do caçador mais forte do mundo, o número 1, Serginho da Foice. A prota pegou um táxi até sua casa. Exausta, entrou em seu pequeno quarto e se jogou na cama, sem se importar com a sujeira. Antes de descansar, ligou para sua mãe para avisar que estava bem. Quando sua mãe perguntou se estava machucada, ela respondeu que tinha apenas alguns arranhões, nada grave. Após desligar, tirou a pedra espiritual de Serginho do inventário. Observando o objeto branco, ela se perguntou se sua cor tinha a ver com a natureza gentil dele, apesar de sua fama de psicopata na mídia. No fim, eram só rumores, pensou. De repente, o espírito de Serginho apareceu diante dela. Surpresa, ela teve arrepios e gritou, chamando-o de fantasma. Até mesmo Serginho parecia confuso com sua nova condição. A prota tentou explicar. "Depois que você morreu, usei minha habilidade em seu corpo. Não que eu quisesse te roubar, só queria guardar o corpo para um funeral digno, mas acabei roubando sua alma." Serginho, surpreso, disse que nunca tinha ouvido falar de algo assim. Ela respondeu que poderia ser uma habilidade única dela. Foi então que Serginho a analisou mais atentamente e percebeu que ela era uma despertada. A prota contou como foi arrastada para uma fenda irregular e explicou as características de sua habilidade especial, preocupada com a reação de Serginho. Ele, no entanto, perguntou o que ela planejava fazer agora com ele. Sem saber, ela admitiu que estava perdida. Serginho, desconfiado, questionou por que ela usou a habilidade nele e insinuou que talvez ela tivesse intenções de controlá-lo. A prota, nervosa, jurou que não tinha más intenções. Serginho sugeriu que ela poderia estar fingindo ser uma boa pessoa para vender seu espírito. Ela, tentando acalmar a situação, pediu o número da família dele para enviar sua alma. Mas Serginho revelou que não tinha família e seus amigos estavam todos mortos. Desanimada, ela perguntou se ele queria que ela preparasse sua comida favorita para o funeral. Mas Serginho perguntou se por acaso ela tinha vento na cabeça, chamando-a de maluca e dizendo que não quer porra nenhuma disso. A prota propôs destruir a pedra para libertá-lo, mas Serginho pensou sobre o risco de desaparecer para sempre. Sem saber o que fazer, ela perguntou novamente o que ele queria. Serginho lembrou que ela não deveria tê-lo seguido na dungeon e explicou que, se ela tivesse esperado, poderia ter saído pelo portal depois que ele derrotasse o rei inseto. Ela respondeu que ele deveria ter dito isso antes e questionou por que ele não a mandou sair quando o perigo começou. Serginho explicou que naquele momento não podia arriscar chamar a atenção do monstro. A prota sugeriu que ele deveria ter esperado mais caçadores antes de enfrentar o chefe sozinho. Serginho admitiu que temia perder a oportunidade se esperasse. Ela, sentindo-se culpada, pediu desculpas e Serginho aceitou, dizendo que não a culpava. Ela prometeu encontrar uma forma de ajudá-lo a partir em paz, sugerindo fazer oferendas em um templo ou catedral. A prota diz que pessoalmente ele é diferente dos rumores. Ela pensava que ele era um pervertido, maluco e degenerado, principalmente pela sua expressão enquanto lutava, além de ficar rindo igual um louco, mesmo quando foi empalado. Serginho diz que aquilo foi simplesmente por causa de sua habilidade. Era uma habilidade especial, a capacidade de absorver o dano e converter essa energia em força de ataque. O impacto do golpe que ele sofreu, sendo empalado, foi tão devastador que seu poder de ataque cresceu significativamente. Com a tensão diminuída, a protagonista começa a sentir uma forte sonolência. Mesmo exausta, ao se deitar,
o sono teima em não vir. Serginho percebe a inquietação e pergunta se ela está com dificuldade para dormir. A preocupação dela com o futuro é evidente. Ela teme cair em outra dungeon. Serginho diz para ela comprar uma pedra de fuga. Ela abre o mercado e se surpreende ao ver que o preço da pedra, que antes era 5 bilhões, agora está em 10 bilhões. Embora não tenha todo esse dinheiro, a prota teve sorte em conseguir mais itens para vender na última dungeon. No entanto, Serginho a aconselha a não vender os subprodutos coletados do Rei Inseto ainda. Ele diz que ela utilize o leilão, ideal para itens raros de alta classificação, como os núcleos de Evitanes, garantindo um lucro maior. Enquanto registra os produtos para leilão, a prota reflete sobre o quanto Serginho tem sido atencioso, a ensinando. Ela se compromete a ser mais diligente em ajudar seu espírito a partir em paz. Finalmente, o sono começa a vencê-la. Serginho, percebendo sua preocupação, a tranquiliza, dizendo que como ele derrotou o chefe, a dungeon não se abrirá novamente no mesmo lugar. Ele diz que ela pode relaxar e descansar. Antes de adormecer, ela observa Serginho e nota uma expressão de solidão em seu rosto. Na manhã seguinte, ela desperta surpresa ao ver que Serginho da Foice ainda está lá, pairando sobre ela. Um tanto assustada, ela decide checar sua conta bancária. Ao abrir o mercado, descobre que agora possui impressionantes 30 bilhões de wons. No entanto, o preço da pedra de fuga subiu novamente, para 13 bilhões. Sem hesitar, decide comprar duas, uma para si e outra para sua mãe. Rindo sozinha após gastar 26 bilhões e ainda ser bilionária, ela avisa Serginho que vai sair e pede que ele fique em casa, para evitar que as pessoas estranhem ver um fantasma voando por aí. Serginho diz que apenas ela pode vê-lo. Ela pergunta como ele sabe disso, suspeitando que ele saia enquanto ela dorme. Serginho, porém, explica que não consegue se afastar muito da pedra espiritual. E ele revela que viu um desgraçado observando pela janela do quarto dela na noite anterior. Mesmo encarando o invasor, ele notou que o homem não conseguia vê-lo. A prota decide ir até o departamento de polícia para registrar uma ocorrência sobre a pessoa suspeita que a espiou pela janela. Ao explicar o ocorrido, o policial a repreende por não ter ligado para a polícia no momento exato. Ela menciona que tem uma testemunha, mas o policial explica que a situação ainda é complicada. Ele promete reforçar as patrulhas e pede que ela reporte imediatamente se algo similar acontecer novamente. Ao sair da delegacia, ela sente que isso não ajuda muito. Caminhando irritada, murmura para si mesma: "Ah, foda-se essa merda. Vou comer em um restaurante e depois vou ao mercado." O dia passa, e já no final da tarde, a prota caminha contente após uma refeição luxuosa e a compra de um novo cobertor, substituindo o antigo que estava sujo de sangue. Serginho a segue em silêncio, mas seu mau humor não passa despercebido, deixando a prota preocupada. Ela pergunta se ele tem algo a dizer. Serginho então menciona o espião da noite anterior. A protagonista admite que a situação foi frustrante, mas não há muito o que ela possa fazer no momento. Mudando de assunto, Serginho pergunta sobre o que ela pretende fazer em relação às suas habilidades como despertada. Ela responde que vai entregar uma pedra de fuga para sua mãe, comprar itens de luxo e viajar pelo exterior, aproveitando seus bilhões. Quando Serginho menciona as dungeons, ela responde: "Nem fudendo, não sei lutar. Nunca mais quero entrar em uma dungeon. Vou viver de boa com meu dinheiro." No entanto, ela pensa que mais dinheiro seria útil para comprar pedras de fuga, para proteger as pessoas que ama dos perigos das dungeons. Serginho, percebendo sua preocupação, a questiona se ela não gostaria de se tornar mais forte. A prota admite que sim. Afinal, o mundo real também é perigoso, especialmente com alguém espiando pela sua janela. Serginho então propõe um acordo. Ele pode ajudá-la a ficar mais forte, mas em troca, ela deve prometer que, quando for poderosa o suficiente, eliminará todos os chefes de dungeons existentes no mundo. A prota pergunta quantos chefes existem. Serginho responde que ele conhece pelo menos 60, mas o número real pode ser maior, já que é confidencial o número de dungeons em cada país. Ela ri e recusa a oferta. "Apenas 60? Tô suave, quero não, porra nenhuma, tô de boa." Ela reafirma sua decisão de levar uma vida tranquila e feliz, agora que é rica. Mesmo com a recusa, Serginho não desiste de tentar convencê-la,
mas ao perceber que seus esforços são inúteis, ele muda de assunto e pede que ela pegue um anel que pertenceu a ele e que agora está em seu inventário. A prota coloca o anel no dedo, que se ajusta perfeitamente, e é notificada de que sua força aumentou em 10 pontos. Serginho a informa que agora ela é 2 vezes mais forte do que um homem adulto. Ela fica impressionada com o poder do anel. Serginho menciona que já estava planejando dar essa dica quando a viu carregando o cobertor pesado. Agora, ela poderia carregar qualquer coisa sem esforço. Apesar disso, ela confessa estar com medo de voltar para casa, preocupada que o espião possa retornar. Serginho compreende sua ansiedade e diz que ela pode ficar em um hotel, mas ele também oferece outra opção. A prota pergunta qual seria essa alternativa. Com um sorriso malévolo, Serginho responde que a outra opção é punir o desgraçado. Naquela noite, a prota se deita, seguindo o plano de Serginho. Ele avisa quando o suspeito aparece, orientando-a a fingir que está dormindo. Quando o espião surge, Serginho a guia pelas ruas até o homem. Ela o segue e, ao se aproximar, pula sobre ele, derrubando-o no chão e prendendo seu braço. Surpresa com a fraqueza do homem, ela percebe que sua força aumentada pelo anel o faz parecer feito de papel. Com um sorriso sombrio, Serginho a instrui a interrogar o homem, perguntando quem o enviou. Serginho manda a prota não enrolar e seguir suas instruções. Quem te enviou, porra? Ela questiona o meliante, que se mantém em silêncio. Serginho então a orienta a repetir o que ele diz. Melhor ficar quietinho, entendeu, porra? Com a voz firme, ela repete a ameaça, enquanto Serginho prossegue com suas instruções, dizendo para ela soltá-lo lentamente, segurar seu pescoço e tirar a máscara dele. Se ele resistir, deveria arrancar seu pescoço imediatamente e repetir a pergunta. Arrancar o pescoço? Tudo que arranquei até hoje foi o caule de uma batata doce. Ela pensa perplexa, mas segue em frente. Quem te enviou, porra? Ela pergunta novamente. Desesperado, o meliante responde que ninguém o enviou, que ele só estava passando por ali. Serginho, no entanto, instrui a protagonista a apertar o pescoço dele e perguntar: Você apostaria sua vida nisso? Em pânico, o homem se desculpa novamente, prometendo que não faria aquilo de novo. Seguindo a próxima instrução de Serginho, a prota diz: Se estiver sendo sincero, preciso de uma prova disso. O meliante, nervoso, pergunta o que ela quer. Dinheiro, talvez? Oferece sua carteira, mas a protagonista se irrita, percebendo que ele tenta subornar para escapar da situação. Serginho então sugere algo mais drástico. Coloca a mão ao lado do olho dele e pergunta se ele gostaria de perder um olho. A protagonista hesita. Mas que merda é essa? Por que caralhos eu iria arrancar um olho dele? Ela questiona, mas sem alternativa, obedece. Ela posiciona seu polegar perto do olho do meliante e ameaça. Que tal eu arrancar um desse, hein? O homem implora por misericórdia e, de repente, um fedor insuportável se espalha. Ele havia soltado um peido de puro medo. A prota se afasta, enojada. Eca, que nojo! Serginho manda ela pegar a carteira dele e conferir a identidade. Depois, diz pra ela que deu uma lição no meliante, batendo nele algumas vezes só pra ele ficar ligeiro. Ela decide acabar com aquilo logo, dizendo, conforme instruído por Serginho: E não cola mais na minha quebrada, seu puto! E diga para o seu mestre que da próxima vez eu vou encontrá-lo. Serginho comenta que chantagem e intimidação são métodos eficazes de conversar. Em um programa de televisão, os apresentadores discutem a recente onda de explosões de dungeons na Coreia, que já totaliza 7 até o momento, gerando crescente preocupação. Um dos apresentadores comenta que, apesar da gravidade, estatisticamente a situação não é tão alarmante em comparação com outros países. No entanto, um senhor mais velho, usando óculos, destaca que essas explosões de dungeons também trazem oportunidades, pois quanto mais dungeons um país tem, mais fácil se torna o acesso a suprimentos como pedras de mana e itens capturados. O outro apresentador, preocupado, questiona o número de vítimas resultantes desses incidentes, ao que uma colega de bancada acrescenta que as palavras do mais velho não foram as melhores. O senhor então relembra que quando a primeira dungeon apareceu na Coreia,
Foi necessário recorrer a uma equipe de suporte estrangeira para executar o resgate. Na segunda explosão de Dungeon, a resposta foi difícil e lenta, devido ao pequeno mercado de itens para caçadores, além do fato de que, naquela época, muitas guildas ainda não existiam e os caçadores ocultavam suas identidades, o que criou um grave problema de ocultação dos despertados. A partir disso, o outro apresentador começa a entender o ponto de vista do mais velho. À medida que o número de dungeons aumenta, o mercado de caçadores na Coreia cresce, facilitando a resposta a explosões futuras. A apresentadora então traz uma informação intrigante sobre uma figura que entrou e saiu secretamente da indústria de caçadores recentemente. A saqueadora, que colocou raros núcleos de evitanes de rank S no mercado, gerando alvoroço e grande interesse por parte de todos. Serginho assistia a essas notícias quando a protagonista aparece, avisando que vai sair para se encontrar com Sônia e Patrícia. Serginho, sem escolha, vai junto, pois não pode se afastar da Pedra do Espírito. Elas se encontram em um café e, enquanto colocam o papo em dia, Patrícia e Sônia informam que também pediram demissão e decidiram abrir seu próprio negócio. Uma guilda chamada Luz Branca, onde lideram a equipe 4 de suporte a caçadores. Elas convidam a Prota para se juntar à equipe. Embora no passado ela teria aceitado sem hesitar, agora ela agradece, mas recusa, dizendo que precisa de uma pausa. No entanto, sabendo que Nicole alugava um quartinho no porão, Patrícia e Sônia entregam um envelope com uma grana para ela, insistindo que ela se mude para um lugar melhor. A Prota aceita o dinheiro, mas isso a faz sentir como se estivesse roubando o dinheiro precioso e suado de suas amigas trabalhadoras. Sabendo que Patrícia e Sônia são confiáveis, ela considera contar a verdade sobre sua situação. Antes que ela possa fazer isso, Serginho intervém, dizendo que ela não revele nada. Ela então se levanta, dizendo que vai fazer uma ligação, e se afasta do café. Fora do café, a Prota pergunta a Serginho por que ele a impediu de contar a verdade. Serginho explica que segredos são mais seguros quando menos pessoas sabem deles. Nicole expressa seu desconforto em enganar suas amigas. Serginho responde que, embora contar a verdade possa aliviar sua consciência, isso também faria de Patrícia e Sônia cúmplices de um crime, já que esconder o despertar é ilegal. No final, a Prota decide não revelar seu segredo e aceita o dinheiro, embora se sinta mal por isso. Serginho diz que se ela não quer continuar mentindo, deveria se registrar oficialmente como uma caçadora. Nicole, no entanto, argumenta que não tem habilidades de combate, apenas a habilidade de colheita, e questiona se isso seria suficiente. Ela considera a ideia de se tornar uma administradora de mercado, onde poderia revelar seu despertar sem problemas. Serginho, porém, alerta que para fazer isso, ela precisaria revelar seu nome de mercado para a companhia, e comenta que parece que ela não viu as notícias. Ele menciona que, devido à saqueadora ter colocado um monte de itens de classe S no mercado, todos os noticiários estavam agitados. A Prota fica cabisbaixa, lamenta não ter o poder de uma caçadora comum. Serginho então diz que há uma maneira de mudar isso. Nicole, esperançosa, pergunta se ele está sugerindo que a tornará mais forte para enfrentar os chefes das dungeons. Serginho responde que pode ajudá-la sem isso. A Prota fica animada, acreditando que ele a tornará mais forte. Serginho menciona que ela saqueou o chifre do rei inseto Querdiz e instrui ela a pegá-lo. A Prota abre seu inventário e retira o chifre de dentro dele. No entanto, o chifre é tão grande que, ao ser retirado, causa um grande estrago na casa, quebrando paredes e móveis. Meu Deus! Que porra é essa? Nicole grita, surpresa com o tamanho do chifre. O nome dessa obra é I Stole the Number One Ranker Soul e pode ser encontrada em português. O nome vai estar na descrição. É uma história de sistema e dungeons, um pouco diferente das outras obras que vinha trazendo. Se chegou até o final, nem preciso perguntar se já deixou o like, né? Se quiserem continuação, comentem aí embaixo. Sobre as outras obras que eu tenho postado, não se preocupem, ainda vou continuá-las. É isso, e até mais!